Gratidão, querida, gratidão a todos os que estão acompanhando, né, esses movimentos intensos, né, pelos quais nós estamos passando, porque está bem intenso. Todo dia é o reconhecimento de uma nova energia. E não adianta a gente querer viver o velho. Nós não temos mais capacidade energética para isso. Nós vamos ficar martelando em ferro frio. Esse trabalho que nós fizemos, né, porque a gente não faz nada sozinho, esse trabalho que nós temos feito durante todos esses portais, ele tem duas energias poderosíssimas e que eu estou, assim, em estado de gratidão. A primeira é compreender a dificuldade que o masculino tem tido de olhar para essa finalização de experiência e dar os passos que precisam ser dados. Foi um nível de compaixão tão alto que chegou nesse campo, que chegou no campo da morada em si, com os trabalhos que nós temos fazendo, o nível de compaixão que foi precipitado pelo masculino divino, que experimentou até agora na dor, é tão alto que tem já, desde o final de semana, que eu olho para um masculino e eu não consigo conter as lágrimas, só de olhar para eles. Então, assim, a frequência desse olhar, esse resgate desse masculino dentro de nós, ele está muito alto. E tudo começou com uma percepção que eu tive no meu campo, né? Fazendo um trabalho aqui junto com o meu filho, que é um masculino que sempre esteve aí, experimentando junto comigo a vida. Então, depois que nós fizemos um trabalho juntos, eu pude ver como é que funciona. O campo fenomenológico foi quando eu percebi, que é o nome dessa live, né? Os filhos do campo. Então, eu consegui ver e sentir que os meus filhos, eles não são meus filhos e nem filhos do homem ao qual eu estava casada na época. Uma vez eu li alguma coisa de Osho que fala, nossos filhos não são nossos filhos, né? São filhos do universo, alguma coisa assim. Mas, gente, não é o que o Osho falou, tá? Os nossos filhos, a nossa ancestralidade veio com essa falsa informação sobre família. Nós viemos servir a um campo. Nós nascemos para servir um campo. O campo de dor e de medo da inconsciência. É isso que nós viemos experimentar aqui. Quando eu olhei para o meu filho com esse olhar, foi uma liberação porque eu vi o rosto da experiência de dor, o rosto da experiência de confusão, o que eu estou fazendo aqui? Por que tem que ser assim? E quando eu perguntei para ele do que você gostaria de se liberar, qual energia, qual emoção que você gostaria de se liberar? A hora que ele falou, eu gostaria de me liberar do julgamento que eu tenho com meu pai e com a minha mãe, eu falei, então é isso que é sair da experiência. Porque quando você está julgando algum personagem, você está inserido na experiência. E aquilo foi uma chave grandiosa. Porque a experiência que nós fazemos na inconsciência aqui, ela determina, ela não propõe não, ela determina que você vai experimentar o julgamento dos seus personagens que representam o seu pai e sua mãe, para você ficar preso eternamente nessa roda de samsara. E quando eu consigo olhar a grandeza de qualquer experiência que seja, que qualquer ser humano veio fazer, sem o julgamento, é o amor agindo em prol da liberdade. Não importa que modelo foi feito de experiência. Porque uma coisa, gente, é certa.
Você não foge o padrão. Para você fugir o padrão de repetição que a família, na inconsciência, impõe, você tem que reconhecer a grandeza da experiência, por mais estúpida que ela seja no julgamento da programação mental. É muita dor que tem nesse personagem que veio representar o masculino. É muita dor. E, consequentemente, quando eu tive esse presente, né, de reconhecer no meu filho a dor do masculino, abriu no meu campo a possibilidade de olhar para todos os masculinos e trazer e abrir esse portal dessa mesma energia. Compreender que cada um está sendo obrigado a cumprir o contrato daquele campo. E isso era um segredo, porque a gente ficou aí atrás de reconhecer pai, reconhecer mãe, reconhece pai, reconhece mãe, e o negócio não vai. Reconhece o campo ao qual cada um nasceu. Imaginem que nós somos uma semente que foi colocada num campinho, cercado. E essa semente, ela só pode crescer ali. Independente se a terra é fértil, se a terra é árida, se tem água, se não tem água, a gente tem que crescer ali. Cada um cresce num campo. Uns têm sorte de crescer num campo menos contaminado, outros crescem num campo mais contaminado, mas todos respondem à prisão kármica. Nós estamos recebendo a informação hoje que nós não precisamos mais disso. E nós que estamos recebendo a informação, nós somos aquele que está renascendo em luz, porque o nosso trabalho, isso aqui foi um trabalho que nós fizemos aqui, mas ele precisava ser genuíno. Então não podia falar, estou de mentirinha. Não, é verdade mesmo. Só que agora a gente já sabe do tamanho da ilusão que a gente acabou adentrando. Quando a gente fala em campo, né, em repetição de padrão, esqueçam os personagens, tá? Tira os personagens. Faz de conta que nós entramos num campo, num quarto fechado, onde tinha algumas experiências para a gente fazer, e essas experiências estão conectadas com as emoções que nós trouxemos. E cada emoção que a gente reconhece, a gente observa o quê? Que ela dita um comportamento dentro do nosso campo. E isso repetidamente por várias e várias e várias eras. A informação que a gente recebe é para auxiliar no olhar. É para auxiliar no olhar. Então, quando eu me lembro do comportamento do meu campo, eu sei que ali naquele campo não é só minha mãe que passou, não é só meu pai que passou. Tem uma linhagem ali que vem experimentando a mesma coisa. E agora, nós que recebemos a informação, podemos sair desse ciclo. Podemos sair dessa lição, porque nós já fizemos. Há quanto tempo a gente vem fazendo essa lição? Há muito tempo. E agora está muito claro o que tem nesse campo que eu vim experimentar que já não faz mais sentido para mim. O que tem nesse campo que minha mãe experimentou e que não faz mais sentido para mim. O que tem nesse campo que a minha avó experimentou que não faz mais sentido para mim. Vai tirando o peso dos personagens, a culpa dos personagens. Põe todo mundo, né, que experimentou e depositou nesse campo e foi depositando nesse campo. É só o campo que precisa ser reconhecido. Então, se eu olho, né? Se eu olho para minha neta e sinto a dor da minha criança, é porque a minha neta está repetindo o padrão que eu deixei no campo.
Ela não está repetindo o meu padrão, ela está repetindo o padrão que eu deixei no campo, e que minha mãe deixou no campo, e que todo mundo deixou no campo. Mas eu não quero mais colocar esse peso que a minha mãe, eu estou repetindo o padrão da minha mãe, eu estou repetindo o padrão do campo. Então alguém desenhou, nós desenhamos, talvez, não sei como é que foi montado isso, né? Parece que é assim, a gente senta, escolhe as experiências que a gente vai fazer aqui, tem um conselho kármico que aprova, a nossa alma aprova e a gente vem. Mas é pra gente sair dessa história de ficar deixando os personagens responsáveis pelas nossas ações agora. Então eu sei que a minha neta pula na minha frente para que eu me lembre que eu tenho energia para olhar no campo. A minha filha olha para mim porque a minha mãe deixou energia no campo, que eu preciso ter consciência para limpar esse campo, limpar essa casa. Mas eu não preciso culpar ninguém por isso e nem responsabilizar ninguém por isso mais. Porque eu não tenho capacidade, eu não tenho autonomia, eu não tenho licença para ir lá mexer no campo de uma outra consciência, mas o campo que eu respondo eu posso e devo. Porque eu também sei que como a nossa frequência hoje, ela está totalmente qualificada para reconhecer a experiência humana dentro da ordem divina, eu consigo sentir que quando eu olho para o campo e eu tenho um movimento que eu sei que é do campo e eu reconheço e trago para cá, eu limpei essa parte da casa aqui. E, gente, eu vou dizer mais para vocês, tá? Quem está recebendo a informação é responsável pela limpeza. Porque tudo que a gente recebe é para a gente fazer bom uso. Tudo que a gente recebe é para um serviço. Então, se a gente recebe informação, né? Não adianta eu pegar essa informação e ficar lendo, ficar meditando sobre ela. Eu tenho que ter ação. Ação é o amor. E o amor faz com que a gente cocrie uma nova realidade. Todos os personagens que estão no nosso campo de vibração, eles devem ser olhados e eles devem ser vistos e eles devem ser sentidos como personagens e não como uma verdade. Precisamos olhar para o personagem e começar a ter consciência que nós precisamos parar de aprisionar as pessoas nos nossos desejos, nas nossas emoções, nas nossas carências, nas nossas faltas. Precisamos parar dessa história de querer ficar de parzinho para construir uma coisa que não vai ser construída. Isso é emocionalmente falando. Qual o sentimento? Escreve assim num papel quais os sentimentos que determinada pessoa promove no nosso campo. Faz um checklist, né? Ah, então, olha lá, meu filho, quando eu estou perto do meu filho, ele promove isso, isso, isso e isso. Ah, ele promove todas essas energias. Então, o que meu filho está falando para mim? Ele está falando para mim que no meu campo eu tenho que olhar para isso. Isso é o espelho. Ah, quando eu estou perto do meu pai, o que acontece? Ah, eu vejo isso. O meu pai está falando para mim que no meu campo tem isso para que eu limpe. Gente, tá ficando claro? Aqui a gente não conversa, né? Mas tá ficando claro? Põe um joinha aí para eu saber se tá ficando claro, porque isso é muito importante. É a liberação do karma. Tá ficando claro aí para vocês dois? Tá? Então tá. Eu tô aqui com os universitários me ajudando. Percebem que nós precisamos isentar os personagens para que eles possam ser livres. Porque essa família que a gente constituiu é a grande mentira. Quando a gente sai desse contexto de mentira, nós nos encontramos com a nossa família de alma. É para isso que nós estamos fazendo todo esse trabalho.
Nós estamos fazendo nada aqui, entendendo, para ficar tudo certinho do jeito que a programação mental quer. Toda vez que acontece um fato na sua vida, todas as vezes que acontece um fato na sua vida, que você ouviu, que você viu, e que a tua mente rejeita, nega e fica chateada, é porque a tua alma estava se expressando. E pode ser que a tua alma esteja se expressando através do outro, mas a mente rejeita a informação que a alma precisa passar. Então, quando a gente olha, quando a gente percebe o outro, com esse olhar, nós estamos a todo momento dando oportunidade do quê? De que cada alma que entra em contato com o nosso campo traga alguma coisa para esclarecer a nossa ignorância. Conseguem perceber a simplicidade e, ao mesmo tempo, a complexidade da simplicidade, que é você olhar somente para o campo. Todos os personagens que passaram pela nossa vida, eles devem estar no nível de gratidão e compaixão extrema. Por quê? Porque todos nós viemos fazer essa experiência na total ignorância. Nós não tínhamos noção do nosso poder divino. E mesmo com todas essas informações, tem muita gente que ainda não consegue acreditar no próprio poder divino. É difícil soltar as crenças? É, porque a pessoa não acredita no poder divino, então ela tem que se apegar nas crenças. Mas o poder divino, ele é uma consciência que experimenta com a gente. Esse corpo, essa personalidade, está a serviço da grande consciência. Tanto em luz quanto em sombra. Só que, como a programação mental tem resistência em mudar os pequenos hábitos, ela faz com que o personagem rejeite a informação que é a luz. E aí o que acontece? Continua preso na roda do samsara, continua preso na experiência. Todos nós vamos mudar a nossa frequência. Todos nós vamos mudar. Não importa quanto tempo isso vai levar, porque o tempo linear ele já nem existe mais. Mas é um fato que quando nós aceitamos essa mudança, é mais fácil do que uma coisa compulsória. Uma mudança compulsória. O que seria uma mudança compulsória, né? Na velha energia se falava assim, ou vai no amor ou vai na dor. Na nova energia, a gente fala assim, tudo vai no amor. E o amor não mede consequência para dar uns tapas na sua orelha, para você aprender que é olhando para si mesmo que o negócio vai. Mas ainda é o amor.